Olá, muito boa tarde. Então, tudo bem? Cá estamos, mais um fim de semana passado, mais uma segunda-feira, mais uma aulinha, ok? Não se atropelem uns aos outros aí, todos com saudades. Já estou aqui a falar em dois lados e não convém. Conseguem ouvir, correto? Pronto, era só para ver. Boa tarde, boa tarde. Só para ver se estava aqui tudo ok no telemóvel e penso-me que está tudo a funcionar, o link está a funcionar. Ora bem, ok. Está tudo? Quem nos tiver que se acuse. Ora bem, como é que estão essas aulas? Tudo em dia, tudo ok? As avaliações estão feitas? Não se esqueçam, ok, das avaliações. Portanto, as aulas só estão concluídas a partir do momento que vocês fazem as avaliações. Por isso, não se esqueçam tudo direitinho. Ok ou não? Mas está a correr bem ou não? Mais ou menos, já está feita a avaliação 1 ou ainda estão alguns atrasados? Ok. Fixe. Ok. Pronto. Ora bem, hoje também, apesar de ser segunda-feira, nós colocamos nos diferentes grupos do WhatsApp, portanto, possivelmente esta semana vamos abrir todas as aulas. Portanto, a todos que estejam aí, independentemente da turma que estejam a frequentar ou estejam aí como convidados, obviamente são todos bem-vindos. Ahm, Estamos no segundo módulo, portanto, iniciámos e terminámos hoje o segundo módulo. A turma de janeiro iniciou e terminou o módulo 1, ou seja, as 11 primeiras aulas. Agora vamos entrar então na segunda parte. Faltam apenas e só 2 semaninhas, portanto, para a turma de janeiro é só mais estas 3 aulas desta semana e as 3 aulas da próxima semana e está concluído o segundo módulo. Portanto, estejam atentos, principalmente turma de janeiro, para não se atrasarem. Portanto, estamos basicamente na reta final. Portanto, acabam por faltar apenas e só 2 semaninhas em termos de aulas de formação. É claro que depois tem aqueles dias extras e tem mais avaliações para fazerem, certo? E depois, obviamente, concluírem e passarem para o módulo seguinte, ok? Portanto, o máximo de concentração possível. Fixe, likes, está tudo ok? Vamos iniciar? Sim? Ah, ok. Estava a ver se não havia fixe. Ok, pronto. E no meu caso, vou mandar um coração para vocês. Ora bem, vamos então iniciar. Há o condutor e o seu estado físico e psicológico. Este, basicamente, é o tema dos fatores internos. Onde nós já falámos, lembram-se dos fatores internos? O que é que nós falámos nos fatores internos? Foi logo, demos no MSR e demos na primeira aula. Qual é que são os fatores internos que nós temos? São aqueles que afetam o quê? Diretamente o condutor no desempenho de condução, como, por exemplo, fadiga, sonolência, medicamentos, drogas, álcool. Ok? Portanto, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos individualizar. Não se podem esquecer, ou seja, consequências. Conduzirmos sobre efeito, cansados, com sonolência, com o álcool. Vamos dar aqui a tabela do álcool, etc, etc, etc. Portanto, as tabelinhas que existem, correto? E vamos ou seja, o que eu estava a dizer, não se podem esquecer aquilo que já foi dado no início, porque é aqui que vos vai sair perguntas, o que é que acontece ao tempo de reação, à distância de reação, o que é que acontece à nossa capacidade. Aquela tabelinha que vocês têm na primeira aula e que têm no PDF da primeira aula, portanto, não se esqueçam, podem ir lá consultar, porque vos vai sair muitas perguntas. Este condutor está sob a influência do álcool e depois aumenta o tempo de reação. O que é que acontece à travagem? E vocês têm que se lembrar, não acontece nada. O que é que acontece à reação? Aumenta. O que é que acontece à capacidade? Diminui. Portanto, basicamente, nós não vamos voltar a repetir isso, ok? Mas vocês têm que se lembrar. Vamos a iniciar a aula falando nos 2 sentidos principais para a tarefa da condução, certo? Para a primeira etapa. Qual é que são os sentidos mais importantes? Que nós falámos também logo na primeira aula.
Qual é que são os dois sentidos mais importantes para a tarefa da condução? Visão e audição. Em que etapa são fundamentais? Qual é a etapa da condução em que eles são fundamentais? Isto são perguntas de exame, o que eu estou a dizer. Na primeira etapa, qual é a primeira etapa? Ou seja, recolha de informação. Isto é tudo perguntas de exame. E eu já vos tinha, já é repetição. Por isso é que eu estou a falar assim até um bocadinho mais rápido. Ok? Porque isto que eu estou a dizer já é repetição. O que nós vamos fazer aqui é só aprofundar algumas coisas. Ok? Tipos de visão, que é aqui que vos vai ser o que é visão cromática, o que é visão estereoscópica, o que é visão noturna. Ok? Isso vamos voltar a recalcar estas coisinhas aqui já no início da aula. Está bem? Desde já, até vos posso dar já, só um bocadinho, que eu tenho aqui. Anotem já. Primeira palavra-chave. Primeira palavra-chave. Aula 12, número 78. 78. Portanto, já está dita a primeira palavra-chave, número 78. Ou seja, 78. E vamos então aqui para o nosso PDF. Ok? Portanto, há dois sentidos principais, certo? Que nós essencialmente utilizamos na primeira etapa da condução, que é a recolha de informação. Sendo esses sentidos a visão, sendo o outro sentido a audição. Dos dois, sem dúvida, o principal, a visão. Sai perguntas sobre isto, correto? 90 e muitos por cento da recolha de informação é feita através do sentido visão. Ok? Sendo que, e também é pergunta de exame, há situações em que a audição se pode sobrepor à visão. Certo, há situações em que nós podemos não estar a ter contacto visual com um veículo, com algum tipo de obstáculo, mas através do seu barulho da aproximação nós conseguimos ver se vem perto, se vem longe, de que lado é que vem, ok? A situação dos veículos prioritários, dos sons característicos, ou seja, o tinoni, ok? Portanto, há situações em que a audição se pode sobrepor à visão. Por isso é que a visão é o sentido com maior importância na condução. Depois temos que falar no campo visual e vocês têm que interpretar que o nosso campo visual é algo deste género. Nós estamos aqui e ele abre em V. Campo visual. Abre em V. Onde, sem dúvida alguma, temos uma parte, uma imagem mais nítida, ou seja, olhando para a frente, a parte mais nítida é esta. Conseguimos ver na mesma para as partes laterais, mas não tão nítido. Importante também percebermos que, lá está, o que é que aqui diz? É a extensão total que nós vemos olhando para a frente, sem mover, ou seja, fixar o olhar lá para a frente, correto? Portanto, sem mexermos a cabeça, e aquilo que nos dá, aquele V que nos dá, certo? É o campo visual. Abrange tudo o que se vê para a frente e também a parte da visão lateral, não sendo, ou seja, não sendo tão nítido, ou seja, há uma menor nitidez. Okay? Depois, é claro que temos algo no veículo que faz com que a gente, porque nós temos que ter, enquanto conduzimos, qual é, em termos de graus, qual é a percentagem que temos que ver. O que é que nós falamos? Enquanto conduzimos, nós temos que ter uma visão em graus. Lembram-se ou não? Não se lembram? Andam a comer muito queijo. Visão em 360 graus. Que é o campo visual, que é os espelhos e que é olhar para o lado para eliminar os ângulos mortos, ou seja, 360 graus. Nós temos que ter, como condutores, uma visão em 360 graus. Vão ver que está nos vossos apontamentos de certeza absoluta. Ok? Depois, o que é que pode afetar o nosso campo visual? Ou seja, pode afunilá-lo. Pode simplesmente ou tornar as coisas
menos nítidas, nós vermos as coisas turbas, e isso tem a ver com a acuidade visual. Portanto, a acuidade visual é quando nós não vemos as coisas com nitidez, que pode ser por termos algum tipo de doença, ou seja, algo patológico, alguma lesão, ok? Que já temos que usar óculos ou já temos que usar lentes, por exemplo. Quanto maior, não se esqueçam desta, quanto maior for a velocidade, menor é o nosso campo visual. Portanto, a visão periférica diminui. O ruído também é um fator que diminui o nosso campo visual. Depois, o álcool, ou seja, a ingestão de bebidas alcoólicas. Sendo que neste caso, e nós daqui a um bocado vamos falar, tem aqui, provoca visão em túnel, que é perda da visão lateral. Isto sai tudo. O que é a visão em túnel? É perda da visão lateral. Normalmente, isto acontece porque quando há ingestão de bebidas alcoólicas. Ok? Tudo perguntas que vos podem sair. Portanto, estes são os fatores que diminuem o vosso campo visual. Pode ser alguma doença, pode ser a velocidade, o ruído e o álcool. Ok? Principalmente. Depois há drogas também, etc. Lá está. A acuidade visual é a capacidade de ver com nitidez os pormenores dos objetos. Ou seja, falta de acuidade visual quer dizer que nós não estamos a ver tão bem, ou não estamos a ver as coisas tão nítidas como elas devem ser vistas, ok? A acuidade visual diminui com a intensidade da luz, com o stress, com a fadiga, com a sonolência, com determinados medicamentos, com o álcool, com drogas, ou seja, etc. Portanto, isto são tudo fatores que podem diminuir a nossa acuidade visual. Depois, tipos de visão, certo? Que vocês já têm aí de certeza apontado nos vossos apontamentos, de certeza, e que se fizeram alguns testes, possivelmente já vos saiu. É uma pergunta que sai muitas vezes. O que é a visão cromática? Visão cromática é aquela que nos dá a capacidade de distinguir as cores. A visão que vocês têm que utilizar, por exemplo, para distinguir as cores dos semáforos, ok? Depois, a visão estereoscópica, que é a visão em profundidade, é a que nos permite avaliar as distâncias e as velocidades. Ok? Portanto, permite-nos ver ao longe. Não se esqueçam que é esta a tal visão que é a mais importante para a realização, ainda há pouco tempo falámos nisto, da manobra de ultrapassagem. Hoje está tudo com sono que ninguém me responde. Costumam responder aí no grupo, certinho. Portanto, a visão estereoscópica sai, não é periférica, é mais importante para a realização da manobra de ultrapassagem. Falamos quando damos a manobra de ultrapassagem. Ok? Portanto, tenham atenção. Obviamente, qualquer um destes tipos de visão pode ser afetado pela fadiga, pela sonolência, pelas drogas, etc. Ok? Portanto, temos aqui a cromática, a estereoscópica, que sai muito, e depois temos aqui também a visão noturna. Basicamente, vocês sabem que durante a noite vai ser um tipo de condução muito mais exigente, porque o esforço que nós temos que fazer para vermos as coisas vai ter que ser maior. A única fonte de iluminação normal que nós temos durante a noite é as luzes do nosso veículo, que misturadas muitas vezes com as luzes dos outros veículos, certo? Vai nos afetar também a nossa acuidade visual. Portanto, a escuridão afeta a visão, sem dúvida, ok? Porquê? Porque a retina demora algum tempo a adaptar-se às alterações da luz, portanto, temos uma luz que foca nos nossos olhos e depois já não temos nenhuma, portanto, essa alternância de luzes, de termos mais luz, menos luz, obviamente,
é como conduzir com influência do sol. Também vai ser algo que nos vai prejudicar, ok? Há uma maior dificuldade na percepção dos objetos e obstáculos, portanto, muitas vezes só vemos os obstáculos mais perto, podem surgir obstáculos do nada e a gente não os consegue ver, por exemplo, animais a atravessar a faixa e só conseguimos ver mesmo quando eles estão a passar à nossa frente, portanto, há sempre estes fatores, obviamente, resultantes da condução ser noturna. E poderá existir a ocorrência de encandeamento, que é aquela situação do outro condutor vir com os máximos e nós temos aquela luz forte nos nossos olhos e pode, obviamente, prejudicar a nossa condução. Ok? Pronto. Já agora, e falando aqui, embora a gente já tenha falado nisto, em caso de encandeamento, ou seja, quando o outro condutor vier com os máximos, primeiro não se esqueçam, vocês não podem responder, ou seja, não podem dar os máximos também. O que vocês têm que fazer é encostar-se o mais possível para a direita, reduzir a velocidade, ok? E tentar, logo que ele passe, recuperar o mais rapidamente possível de novo a visão. Portanto, reduzir a velocidade e, se necessário, parar. Olhar, focar-nos no limite direito da faixa de rodagem, certo? Ok? E até, obviamente, recuperar a visão totalmente. Se for encandeamento provocado pelo retrovisor, pelo carro que vem atrás, vocês têm uma pecinha, nós vamos falar nisto, tem uma pecinha no espelho que dá para vocês regularem. Vocês, agora se calhar já vão reparar, ninguém reparou nunca nisso, mas se calhar vão reparar. O que acontece? Vocês fazem aquela alteração, mexem a pecinha, vocês continuam a ver para trás, mas a luz do carro que vem atrás já não reflete diretamente nos vossos olhos. Portanto, isto também é previsível. Ok. Em relação à audição, a audição assume também um papel, como vocês viram, muito importante. É claro que não é determinante. Alguém que não ouve pode na mesma tirar a carta. Portanto, não é impedimento de tirar a carta não ouvir. Agora, tendo esse sentido, é um sentido que deve ser utilizado e muito importante, ok? Permite a distinção de sons, da sua intensidade, bem como da direção de onde vem. Ou seja, se vem perto, se vem longe e de que lado é que vem, ok? Portanto, muitas vezes, que é o que eu acabei de dizer, ou há bocado referi, muitas vezes, antes de termos o contacto visual com um determinado veículo, ok? Através do seu barulho de aproximação, nós conseguimos apercebermos da presença dele, ok? E isto está aqui, como vocês estão a ver aqui. Ok. Em relação a isto, tudo ok? Estão acordados ainda? Daqui a um bocado não vai ficar bêbados. Vamos falar no álcool? Ok, pronto. É só para perceber se vocês estão aí. Vocês, hoje estamos todos em início de semana, está tudo a aquecer. Pronto. Agora, vamos então individualizar, não nos podendo esquecer, ok? Vamos então individualizar os tais fatores internos. Portanto, fatores que influenciam a aptidão psicofísicas do condutor, também chamados de fatores internos. E não se esqueçam, e eu até vou fazer aqui, ok? Daquilo que nós falamos. Fatores internos são fatores que aumentam o tempo e distância de reação, aumenta a distância de paragem e o que é que diminui? A nossa capacidade. Ficamos menos capazes de exercer a condução. Diminui a nossa capacidade. Procurem sempre isto. Ok, este condutor está sob a influência do álcool. Procurem uma resposta que diga aumenta o tempo de reação ou distância de reação. Aumenta a distância de paragem, certo? Reparem, travagem, não estou aqui, não acontece nada, nem aumenta nem diminui. Se tiverem alguma resposta a dizer aumenta a distância de travagem, diminui a distância de travagem, essa não é de certeza. Ou então procurem uma que diga diminui a nossa capacidade. Aumenta o tempo, diminui a capacidade. Aumenta o tempo, diminui a capacidade. Há muitos que às vezes andam assim, que é para não se esquecerem. Okay? Pelo aquilo tudo, isto não é para vocês decorarem. Eu estou a escrever isto porque já falámos nisto. Eu expliquei a tabelinha, tem lá aquele print que a tabelinha que eu disse para vocês fazerem print, tem no PDF a tabela
também descrita, portanto, se precisarem, vão lá buscar a tabela. Ok? Agora é neste tema que vos vai sair estas perguntas. Ok? Muito bem. Vamos então falar, primeiramente, no stress. É algo que hoje em dia acontece muitas vezes, certo? Andamos muitas vezes estressados, ok? Acho que isto, segundo dizem, aumentou a partir do momento que é o Covid. Eu acho que já é desculpa, pronto. Mas sim, eu falo por mim também. Às vezes também estresso e se calhar estresso um bocadinho mais facilmente. Mas eu quero pensar que seja da idade e não do Covid. Ah, é algo que nos é inato, portanto, acontece. Não é um fator que tenha ou seja, determinante em termos de, ok, existe mesmo uma proibição de vocês conduzirem, não, ok? Agora, o que vocês têm que ter noção é que a partir do momento que iniciam a condução estressados, há coisas que a nossa reação não vai ser igual. Portanto, vai nos afetar o nosso desempenho. Se cabe a vocês verem se realmente estão demasiadamente estressados e, por favor, desestressem, ok? Ou seja, acalmem-se e depois, sim, quando se sentirem bem, mais calmos, iniciam a condução. Ou se realmente, mesmo estando um bocadinho estressados, não vos afete e vocês vão ser condutores na mesma. Bons condutores, ok? Portanto, não vos vai afetar muito a tarefa da condução. O stress produz uma perda de equilíbrio físico, portanto, ficamos desequilibrados, entre aspas, fisicamente, ok? Quer também emocionalmente, portanto, cansaço, ok? Possivelmente, emocional, portanto, tudo nos calha mal, etc. Depois começamos a gesticular, por exemplo, etc. Portanto, é, sem dúvida, em grande escala, extremamente perigoso para a condução. Temos dores de cabeça, dores musculares, alterações emocionais, portanto, irritação, raiva, medo, tristeza, pode ser várias coisas ao mesmo tempo. Portanto, reduz a nossa concentração, ficamos menos concentrados naquilo que estamos a fazer e, obviamente, é mais usual termos lapsos, termos erros, termos falhas. E vocês sabem que muitas vezes uma falha, mesmo que seja pequena na estrada, pode originar um acidente, ok? Portanto, vai nos afetar na nossa tomada de decisão, sem dúvida alguma, ok? Depois, fadiga. E aqui na fadiga vamos primeiro ver causas. O que é que pode fazer com que a gente se sinta cansado? Conduzirmos por várias horas seguidas, e por isso é que eles dizem que nós não devemos conduzir mais de 2 horas seguidas, ou seja, de 2 em 2 horas devemos fazer paragens para descansar. Se não dormimos o suficiente, podemos ter alguma doença que nos provoque essa fadiga. Quando conduzimos com condições ambientais adversas, portanto, muita chuva, muita neve, etc., portanto, provoca, obviamente, é um tipo de condução mais exigente, provoca-nos mais cansaço, portanto, fadiga tem a ver com cansaço. Depois, também naqueles trajetos, quer sejam monótonos. Monótonos quer dizer que poucas curvas, só retas, não temos pouca sinalização, mas também naqueles trajetos em que é tipo dentro de uma localidade em que nós estamos, arranca, vira para a esquerda, vira para a direita, depois uma passadeira com peões, agora temos aqui uma prioridade, agora tem os semáforos, ou seja, também quando estamos nesta constante arranca, obviamente também nos provoca fadiga. Depois, reparem, se nós não tivermos o nosso veículo bem ventilado, ou seja, se tiver demasiadamente frio ou demasiadamente calor, ok? Principalmente muito calor dentro do habitáculo, dentro do interior do veículo. Isso também provoca fadiga. E muitas vezes também a tal incorreta posição quando conduzimos. Às vezes andamos meio deitados a conduzir. Há pessoal que deita os bancos para conduzir. Obviamente, tudo isto, ok, pode provocar fadiga. Sintomas. Como é que vocês sabem que estão cansados? Começamos a tentar fechar os olhos, pálpebras pesadas, temos picadas nos olhos, começamos a abrir a boca, não temos uma posição certa, ou seja, estamos sempre irrequietos e começamos a mudar, esticar aqui, esticar ali, okay? Começamos a torcer-nos. Portanto, isso são tudo sintomas em que a gente está a ficar cansado, em que nós devemos então parar para descansar e não continuar a viagem. Começamos a enervar, lá está, diminui da capacidade de concentração e percepção, vamos reagir
Mais tarde, lá está, aumenta o tempo de reação, portanto, reações tardias, começamos a ter câimbras, começamos a ter dores musculares, okay? Começam-nos a sair os músculos, etc. Portanto, isto são tudo sintomas em que, a partir do momento que vocês sintam que têm um ou outro, certo? Pá, parem. E não continuem a viagem. Não arrisquem. Depois, efeitos da fadiga. Percebe com algum atraso os índices, ou seja, começamos a ver cada vez mais tarde as coisas, não apreciamos corretamente a velocidade nem a distância que vêm os outros, analisamos mais lentamente ou analisamos mal as coisas, prevemos mal o que pode acontecer, ficamos com ansiedade, nervosismo e por vezes até tornamos agressivos, ok? O seu tempo de reação é maior, lá está uma das que sai mais. Os gestos são mais lentos e menos precisos, têm tendências a circular a maior velocidade e corremos o risco de adormecer. Depois, o fator idade. Ok? Isto é simples. Não esquecer, com pouca idade, temos todas as capacidades, se calhar, físicas e motoras ativas e aptas e necessárias, ou mais necessárias para sermos bons condutores, temos é o quê? A falta de experiência. E muitas vezes aquele de eu não vai acontecer nada, eu sou o maior, etc, etc, etc. Com a idade, ok, tornamos-nos mais experientes, mas começamos a perder capacidades. Já não ouvimos tão bem, já não vemos tão bem. Portanto, uma das características dos seres humanos é que a partir de uma determinada idade, as capacidades psicofísicas têm tendência para diminuir. É normal. Ok? Portanto, essa diminuição afeta a capacidade de conduzir, verificando-se uma redução dos seus reflexos, limitações na percepção auditiva e visual. Já não somos tão ágeis, já não espreitamos, já não vemos tantos obstáculos, ou seja, já não olhamos tanto aos espelhos, já nos custa virar a cabecinha, certo? Portanto, terem esta percepção de que a partir de uma certa idade vocês começam a ter mais limitações. E por isso é que a partir, no caso dos ligeiros, a partir dos 60, e vamos falar isso na última aula do tema, é necessário um exame médico para vocês depois revalidarem a vossa carta de condução. Portanto, é a partir de uma certa idade, no vosso caso, só ligeiros é 60, a partir dos 60 é exigido um atestado médico para revalidarem a carta. Estados emocionais. Os comportamentos, atitudes do condutor e as condições normais de circulação podem modificar-se. Ok? Ou seja, nós até podemos estar bem a conduzir, de repente pode alguém nos irritar e simplesmente a partir daí já ficamos muito mais nervosos e muito mais estressados. Ok? Portanto, o nosso estado emocional, obviamente, também é um fator interno, ou seja, também pode ter uma influência no nosso tempo de reação, na nossa distância de reação e na diminuição da nossa capacidade. É afetado, isto afeta na nossa maneira de pensar, de raciocinar, de julgar, de agir, ok? Levando então aos tais comportamentos desajustados na circulação, ou seja, começamos a fazer asneiras. Basicamente, ok? Pronto. Formas de prevenção. Antes de iniciarmos viagem, devemos estar devidamente descansados, nem em jejum, nem após refeições abundantes, ou seja, não fazer viagens longas depois de um dia de trabalho, não tomar estimulantes ou medicamentos ou tranquilizantes, evitar conduzir nas horas de maior calor, ok? Instalar-se corretamente e confortavelmente no veículo, manter o veículo bem ventilado, hidratar-se frequentemente e lá está, fazer paragens regulares de pelo menos de 2 em 2 horas. Ok? Isto também já tínhamos falado. Esta das 2 em 2 horas sai muitas vezes. Sonolência. Efeitos na condução. É que vocês vão perceber que a maior parte dela depois vai ser na parte do álcool, é que vamos evoluir, basicamente dizermos, acrescentarmos mais. Ok? Isto mais ou menos já falámos algumas coisas.
naquilo que estamos a falar agora. Diminuição da nossa capacidade de concentração, aumentando as distrações, perturbação na percepção, identificamos mal e tarde ou mais tarde os objetos, adaptamos mal as nossas velocidades, as distâncias, estamos com sono, as luzes dos outros veículos ainda vão ser mais confusas, certo? Portanto, lá está, diminuição da capacidade de reação. A maior parte, como vocês estão a ver aí, é comum a todas, ó, e aumenta o tempo de reação. Estas são das principais, são das que mais saem. Que é aquilo, por isso é que eu, antes de começar, fiz logo aquele desenhinho ali. Ok? Perturbação da capacidade motora. Formas de prevenção da sonolência. Não alterar o ritmo normal do descanso, procurar uma posição cómoda de condução, ok? Nem demasiadamente descontraída, certo? Nem também concentrado demais, porque se concentrarmos numa coisa vai-nos fugir outras, que é o que eu costumo dizer. Não fazer viagens longas, ok? Depois de termos dormido mal ou de termos tomado uma refeição abundante. Fazer pausas durante a condução e lá está mais uma vez, manter o habitáculo bem ventilado. Drogas, ok? Substâncias estupefacientes ou psicotrópicas, drogas. Há drogas prescritas, que são os medicamentos, e há as não prescritas, que são as drogas mesmo. Okay? Independentemente de ser medicamentos até prescritos, ok? Portanto, receitados, que é o que eu quero dizer. Deixa-me ver aqui que esta câmara hoje está, ok? Independentemente disso, certo? Há, e vocês têm que meter na cabecinha, e isto sai também em exame, que é, há determinados medicamentos que vocês que têm que tomar devido a algum tratamento, que não são conciliáveis, ou seja, que simplesmente não podem conduzir quando estão a fazer esse tratamento, quando estão a tomar. Ok? Portanto, existe as tais drogas prescritas, que são os medicamentos, que vocês podem ter que tomar devido a alguma doença, algum problema que têm, e que não vão ser conciliáveis com o exercício da condução. Depois, a partir do momento que se fala em drogas, obviamente, nenhum tipo de droga não prescrita, ok? Certo? Medicação não prescrita, podem tomar e depois, obviamente, exercerem a condução, ok? Portanto, é totalmente proibido. Aliás, em termos de drogas, é contornação muito grave, podendo ser crime. Portanto, conduzir sob a influência de drogas ou estupefacientes ou psicotrópicas, que é o que vocês estão a ver aqui, certo? É muito grave, a contornação é muito grave, podendo ser crime. Portanto, há medicamentos utilizados para o tratamento e prevenções de doenças que podem ter efeitos secundários, normalmente o médico até diz isso, ok? Certo? Podendo provocar perturbações na atenção ou vigilância, portanto, pode nos dar ou sonolência ou tonturas, por exemplo. Perturbações na percepção visual e auditiva, podemos não estar a ver bem, não ter a cuidado visual, ok? Modificações perigosas no comportamento do condutor. Pá, não é só calmantes, anabolizantes, blá, 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 é uma catrafada de medicamentos que vos pode fazer mal, não é fazer mal, ou seja, que não são conciliáveis com o exercício da condução, que não podem estar a tomar e ao mesmo tempo irem conduzir. Ok? Em relação às drogas, exemplo, cocaína, AX, erva, etc., obviamente é totalmente incompatível com a condução. De um modo geral, provocam perturbações na atenção, perda de equilíbrio, vertigens, alucinações, ansiedade, irritabilidade, agressividade e, obviamente, alteração na nossa coordenação motora. Está aqui. Pode, então vou pôr aqui, pode ser crime. Ok? Ok? É proibido conduzir sob a influência de substâncias psicotrópicas. Mais uma vez, pode ser crime.
Depois temos aqui tipos de medicamentos que podem afetar tranquilizantes, barbitúricos, analgésicos, antihistamínicos, psicofármacos. Portanto, são tudo classe de medicamentos que vos podem, apesar de serem prescritos, não são conciliáveis com o exercício da condução. Ok? Ok. Depois, vamos ao álcool. Acho eu. Exatamente. E aqui tem aqui... Ah, não. Esperem aí. Está mal. Isto são tipos de drogas. Não precisamos de... São tipos de drogas que existem. Não precisamos de... Ok? Só foi para... Ok, vamos lá. Exatamente. Esperem aí. Ah, ok. Ok. Álcool. Deixa-me só ver aqui o que é que está aqui. Exatamente. Pronto, isto vocês não precisam de saber, está bem? Em relação ao álcool. A alcoolemia ou taxa de alcoolemia é a presença de álcool no sangue. Assim como, por exemplo, aquela sigla que eles utilizam, TAS. O TAS significa taxa de álcool no sangue. Às vezes nas perguntas sai TAS. Taxa de álcool no sangue. Ok? Primeira coisa. Uma coisa é influência do álcool. Outra coisa é estar sob efeito do álcool. Influência é quando vocês tiverem uma taxa, que vamos ver já a tabela, uma taxa que não vos permita exercer a condução. Portanto, considera-se que um condutor está sob influência do álcool quando tem, a partir de uma certa taxa, em que ele é, se for apanhado a conduzir, já é multado. Okay? E fica inibido de conduzir, etc. Vocês já vão perceber isto tudo. Estar sobre o efeito é logo. Ou seja, vocês podem ter ingerido uma pouca quantidade de uma bebida alcoólica. A taxa que vocês têm não é impeditivo, segundo a lei, de vocês conduzirem, mas vocês não deixam de estar sobre o efeito, ou seja, têm que pensar logo que as vossas capacidades já estão afetadas. Não de uma maneira determinante pela lei, ou seja, para serem multados pela lei, mas já têm ali algum álcool. Se têm algum álcool, vocês já estão sobre o efeito. Podem conduzir, basicamente é assim, vocês estão sempre sobre o efeito, passam a estar sob a influência a partir do momento que têm uma taxa que não vos permite exercer a condução. Pela lei, não é permitido exercerem a condução. Isto só para vocês terem noção, ok? De que, independentemente de terem uma taxa que vos proíba de conduzir, ok? Vocês estão logo afetados. O álcool manifesta-se logo, e isto é pergunta de exame, manifesta-se logo durante a primeira hora. Vocês ingerem e a vossa taxa começa logo a subir. Se sobe até uma taxa que não podem conduzir ou não, ok? Isso depois temos que ver. E temos que ter noção é que, independentemente disso, nós estamos sempre sobre o efeito. As nossas capacidades já estão, mesmo que ingerimos pouca quantidade de álcool. Ok? Em relação a este teste de álcool, fazer o teste do balão, ok? Em termos de sermos condutores, somos obrigados, quer seja quando solicitados em operações stop ou quando somos intervenientes num acidente, portanto, somos obrigados a fazer o teste de pesquisa de álcool.
quer em operações stop, quer intervenientes num acidente. No caso do peão, só se tiver sido interveniente num acidente. Portanto, como peões, só quando intervenientes em acidente. Como condutor, operações stop e quando intervenientes nos acidentes. Não nos podemos negar a fazer o teste de pesquisa de álcool, podemos é exigir que seja feita análise ao sangue. Ou seja, em vez de estarmos a fazer o do balão, deslocarmos até uma unidade hospitalar e fazermos através do sangue. Mas não podemos deixar de nos... Ou seja, não podemos rejeitar, obviamente, fazermos essa teste de pesquisa. Podemos é exigir que seja feita ou uma contraprova ou uma prova em termos de análise ao sangue. Se recusarem, é crime qualificado. Ou seja, dá pena de prisão. Podemos ser punidos com pena de prisão de 1 ano, até 1 ano, desculpem, ou multa até 120 dias. Que isto, multa até 120 dias, é trabalho comunitário. Podemos ter que fazer trabalho comunitário até 120 dias, ou seja, 4 meses. Mas não podemos rejeitar. Ok? Já agora, nesta situação de análise ao sangue, somos obrigados a suportar os custos desta análise. Ok? Portanto, somos nós que temos que assumir os custos, obviamente, de uma contra-análise ou de uma análise numa unidade hospitalar para o teste da pesquisa do álcool. Reparem, aquilo que eu disse. Após ingerirmos bebidas alcoólicas, existe uma rápida afetação das nossas capacidades. Portanto, ficamos logo sobre o efeito. Ok? Certo? Agora, muitas vezes não é determinante e é na mesma seguro conduzirmos. Mas temos que ter noção que já não estamos no estado normal. E isso é muito importante vocês meterem na cabeça. Ok? Diminui a concentração, diminui a acuidade visual, diminui o campo visual, podendo chegar à visão em túnel, à perda da visão lateral. Lá está aquilo que eu disse que íamos falar mais à frente. Esta sai muitas vezes. Falseamento na apreciação das distâncias e das velocidades. É uma pergunta que diz: quando estamos sob a influência do álcool, um objeto parece-nos mais perto ou mais longe? O que é que vocês acham? Um objeto parece-nos mais perto ou parece que está mais longe? Exatamente. Parece-nos mais longe e nós já estamos em cima deles. Isto é uma pergunta de exame. Ou seja, parece-nos mais longe, mas nós já estamos perto de mais em cima deles. E depois por isso é que não travamos e fazemos as neiras. Ok? Portanto, falseamento na apreciação das distâncias e velocidades. Aumenta o tempo de recuperação após encadeamento. Ou seja, as luzes dos outros veículos afetam-nos ainda mais. Temos perturbação da audição. Aumenta o tempo de reação. Mais a outra que sai muito. Diminui o quê? Os nossos reflexos. Gestos lentos, bruscos e imprecisos. Cria-nos um falso estado de euforia e sobrevalorização das capacidades. Esta também sai. Qual é o primeiro estado após a ingestão alcoólica? Euforia. Eu sou o maior. Não me acontece nada. Minimizamos o risco de termos um acidente. Isto é tudo respostas que vos saem. E qual é o segundo estado? O segundo estado é a ressaca, ou seja, é a fadiga, é a sonolência. Portanto, o primeiro estado, quando ingerimos, nós ficamos eufóricos. Eu sou maior, e fiz, está cá, conduz, eu até sei que sacar peões e não sei o quê, eu sou maior. Minimizamos o risco, ou seja, não valorizamos, por isso é que se diz minimizamos o risco de termos um acidente, porque para nós não nos vai acontecer nada. Okay? E o segundo estado é a fadiga, a sonolência, que é a parte da ressaca. Certo? Aumenta o risco de termos um acidente. Isto sai muita coisa. Ok? Portanto, atentos.
Ok, deixa-me saber aqui. Vamos aí, depois vamos à tabela. Fatores que interferem na taxa do álcool no sangue. Ou seja, isto é aquele tipo de perguntas que vos sai. Dois condutores ingerindo a mesma quantidade de álcool vão possuir taxas idênticas? Ou seja, quando forem ao balão vão ter taxas idênticas? Não. Porque a taxa de álcool no sangue depende de vários fatores. Depende do peso. Normalmente diz-se que as pessoas mais pesadas apresentam taxas menos elevadas. Ok? Depois, idade e sexo. Eu tenho que dar uma vista de olhos a isto, tem aqui algumas coisas erradas. Idade e sexo. Em termos principalmente de sexo, masculino e feminino, normalmente, imaginem que nós, certo? Homens e uma mulher, bebemos a mesma quantidade e a mesma bebida alcoólica. Ok? Portanto, a mesma quantidade e a mesma bebida. É normal que no caso do homem dê uma taxa inferior do que a mulher, nomeadamente por causa do fígado. O fígado do homem é maior, normalmente é mais tolerante à bebida. Portanto, a mesma quantidade de álcool pode originar e normalmente origina taxas de álcool no sangue diferentes. Diferentes porque vai depender sempre do peso, da idade, do sexo. A idade tem a ver com estar habituado ou não. Se a bebida alcoólica é ingerida em jejum ou após uma refeição. Se é ingerida toda de uma vez, que é beber tudo de uma vez, ou aos poucos, obviamente a taxa não é tão alta. Se for toda de uma vez, certo? Como às vezes acontece, como vocês sabem, não é? Vai dar uma taxa maior, vai nos afetar mais. Obviamente, também há sempre aquele fator importante que é o fator qual é a bebida que vocês bebem, cerveja, se é whisky, se é vodka, se é absinto, se é vinho, se é champanhe, portanto, todas essas, o grau de álcool dessa bebida, obviamente vai afetar na taxa de álcool. E a quantidade. Se bebem uma, se bebem duas, se bebem um copo, se bebem dois, se bebem três, se bebem quatro. Portanto, a quantidade de bebida e o grau de álcool dessa bebida, o peso, ok? O sexo e o modo como é ingerido. Se é ingerido junto de uma refeição, se é ingerido fora uma refeição, se é ingerido aos golos ou se é ingerido toda de uma vez. Portanto, estes fatores todos, estas coisinhas todas que eu acabei de vos dizer, obviamente vai originar taxas de álcool no sangue diferentes de condutor para condutor. Ok? Então é isto que vocês estão a ver aqui. Aqui em baixo. Certo? Pronto. Já agora, também é importante atenção à ingestão ou estarem a tomar medicamentos e ao mesmo tempo beberem esses medicamentos com álcool. Ou não é só o ingerir os medicamentos com álcool, é andarem a tomar uma medicação e ingerirem álcool. Okay? Obviamente isso não é um lobby da sociedade, ou seja, isso fala-se muito, vocês já ouviram falar de certeza absoluta, portanto, é muito grave vocês ingerirem, ao mesmo tempo que estão a ingerir bebidas alcoólicas, também ingerirem álcool. Okay? Porque vai cortar, não é só cortar o efeito da medicação que estão a tomar, mas é uma mistura explosiva e vai-vos afetar as vossas reações e etc. Ok? Depois, temos aqui a tabela da taxa de álcool. Ok? Ora, eu acho que já tenho uma nova. Esperem aí que eu vou buscar, porque eu acho que já disse para alterarem isto. Deixa-me ver. Ok. Está bem. É melhor aqui esta. Está bem. Está aqui em baixo. Só um bocadinho. Ok. Pronto. Ora bem. Primeira coisa. Vamos fazer aqui antes.
Primeira coisa, tabelinha do álcool. Vão existir, entre aspas, duas tabelas do álcool. Ok? Uma, como vocês viram ali no PDF, fala em generalidade dos condutores. O que é que quer dizer isto? Para a maior parte dos condutores. Ok? Isto é a tabela normal e normalmente cerca de 80 e tal por cento das perguntas que vos saem é por esta tabela que vocês têm que responder. Ok? Portanto, esta é, digamos, a tabela principal e que funciona para a maior parte dos condutores. E esta tabela diz-nos que a partir do momento que vocês tenham uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,5 gramas por litro, até 0,79 gramas por litro, vocês estão a cometer uma infração grave, uma contaminação grave. Portanto, não há leve no álcool. Álcool nunca existe leve, ok? Sendo uma contaminação grave, vocês podem ficar inibidos de conduzir no mínimo um mês, máximo um ano, e perdem 3 pontos. Ou seja, perante esta tabela, é considerado que o condutor está sob a influência do álcool a partir do momento que tem uma taxa igual ou superior a 0,5 gramas por litro de álcool. A partir do momento que o condutor tem 0,8 gramas por litro até 1,19 gramas por litro, o que é que eu fiz aqui? O condutor passa a cometer uma infração muito grave. E, no caso de inibição de conduzir, 2 meses, mínima 2 meses, máxima até 2 anos. E pode perder 5 pontos. A partir do momento que ele tem 1,2 gramas por litro, ele passa a cometer um crime. E o crime, em termos de suspensão, vai de proibição mesmo de conduzir de 3 meses a 3 anos. Ok? E são 6 pontos. Muito importante. A partir do momento que simplesmente vos sai uma pergunta que diz: considera-se que um condutor está sob a influência do álcool a partir de que taxa? É isto. Importante. 0,5, 0,79, 0,8, 1,9 significa sempre, portanto, X gramas por litro. Significa sempre num litro de sangue existem X gramas de álcool. Ou seja, se for 0,5 num litro de sangue existem 0,5 gramas de álcool. Se for 0,6 num litro de sangue existem 0,6 gramas de álcool. Ok? Percebido? Isto também sai. O que é que significa? Significa que num litro de sangue existem X gramas de álcool. Depois, muito importante, pergunta de exame. Conduzir sobre a influência do álcool
é sempre uma contraordenação. Qual é a resposta? Não. Porque conduzir sob a influência do álcool pode ser crime. E crime não é contraordenação, é crime. Porque conduzir sob a influência do álcool pode ser grave, muito grave ou crime. Mas as contraordenações ao Código da Estrada classificam-se em leves, graves e muito graves, porque crime é crime. Portanto, conduzir sob a influência do álcool não é sempre uma contraordenação. Porque pode ser crime. Isto é ratoeira. Entendido? Sim ou não? Ah, ok. Estava a ver que não. Depois, vamos à tabelinha final, a que nos falta. E esta tabela é para todos os condutores do grupo 2, eu vou já explicar, e condutores no regime probatório. Grupo 2 são todos aqueles condutores que conduzem veículos pesados, quer seja de mercadorias, quer seja de passageiros. Mercadorias, veículos de mercadorias perigosas. Transporte de crianças. Transportes públicos, por exemplo, o táxi, os condutores do Uber, ok, transportes públicos. E condutores no regime probatório são quem? Carta. Quem tem carta? Há menos de 3 anos. Ou seja, vocês, nos vossos 3 primeiros anos de carta. Portanto, nos vossos 3 anos, nos vossos 3 primeiros anos de carta, a vossa tabelinha de álcool é esta que vamos fazer agora aqui. E não aquela. Terminando os 3 anos, passa a ser aquela. Ok? Pronto. E então, neste caso, a taxa começa nos 0,2 gramas por litro. Do 0,2 ao 0,49 gramas por litro, vocês cometem uma infração grave, 1 mês a 1 ano, e na mesma 3 pontos. 0,5 gramas por litro a 1,19. Fica aqui um intervalo maior, muito grave. Basta uma destas para ficarem sem carta. Não é? 2 meses a 2 anos e 5 pontos. E aqui é igual. 1,2 para cima. Crime. Sendo que aqui dá pena de prisão. Sendo crime, pena de prisão. Ok? Inibição, 3 meses. Ou proibição de conduzir, 3 meses a 3 anos. E 6 pontos. Agora, uma coisa muito importante também o que eu vou dizer. Eu tenho carta de pesados. Ok?
Eu tenho carta de pesados. Se eu estiver a conduzir um ligeiro, é esta tabela. Se eu estiver a conduzir um pesado, é esta tabela. Não é pela categoria de cartas que vocês têm, mas sim pelo veículo que vocês estão a conduzir naquele momento. Portanto, se vocês tiverem... Imagina agora, daqui a alguns anos, vocês tiram carta de pesados. Ou são taxistas. Ok? Passam a ser taxistas ou condutores de Uber. Quando estiverem a conduzir o Uber, é nesta taxa que começa. Se estiverem a conduzir o vosso carro particular, é nesta taxa. Ok? Não é pela carta que vocês estão que tiraram ou que têm. É pelo veículo que vocês estão a conduzir naquele momento que são parados para a polícia e têm que fazer o teste da pesquisa de álcool. Está entendido? Desculpem lá que estou outra vez meio fungoso. William, nós na aula 17, tem 12. Nós na aula 17 vamos dar os pontos. Ok? Na aula 17 nós vamos dar isso tudo da carta por pontos. Já agora, só para terminarem, o valor das multas, que também tenho aqui exatamente. Quando é grave, a multa vai de 250 a 1250 euros. Quando é muito grave, a multa vai de 500 a 2500. Vão ver aqui? Basicamente está aqui o que vocês... Está ali de uma maneira diferente, mas está aqui. Uma tabelinha, okay? Outra tabelinha, certo? Sendo que esta é para todos e esta é para aqueles extra. E aqui igual. Tá? Ok? Está de outra maneira. Reparem, condutores do regime probatório, condutores profissionais, ok? Olha, condutores de veículos prioritários, transporte coletivo, transporte de crianças, a situação dos 3 anos de carta, táxis, pesados passageiros, mercadorias ou transporte de mercadorias perigosas. Está aqui tudo. Aquilo que eu disse, não é? E depois tem aqui outra vez. Alright? Mafalda, a inibição de conduzir pode ou não acontecer. Ok? No caso do crime, vais mesmo ficar proibido de conduzir. Ou seja, retiram-te mesmo, percebes? Não tens escolha, basicamente. Okay? Basicamente já é efetivo. Ok? Já é uma coisa efetiva. Pronto. Pá, de minha parte, esta aula não era assim tão complicada como vocês estão a ver. Vocês vão ver que o que vos vai sair, basicamente, é aquilo que nós falamos aqui. Não é um tema que vocês normalmente reprovem, mesmo em exame. Agora, saem muitas perguntas sobre aquilo que eu falei logo no início disto. E que normalmente são aquelas que vocês mais erram. Ok? Não se esqueçam que não existe leve. Não se esqueçam que não existe leve. E vocês só respondem perante esta tabela, aqui de baixo, se vos identificarem algum tipo destes condutores. Portanto, se não disser, imagina que sabemos uma pergunta, este condutor tem 20 anos. Ok, se tem 20 anos ou tem carta há 1 ou há 2 anos, é por esta tabela que tem que responder. Ou é condutor de um veículo pesado. É por esta tabela que vocês têm que responder, por esta aqui de baixo. Se não vos disser nada, é pela de cima que vocês respondem. Ok? Portanto, se não vos identificarem nenhum tipo de condutor que esteja inserido na tabela mais recente, digamos, ok? Portanto, vocês respondem pela de cima. Ok? Ora bem, segunda palavra-chave, número 26. 26. 26. 26. Portanto, hoje vão ter mais um bocadinho de tempo para fazerem testes de treino. Está tudo dado, por isso está cumprido os objetivos da aula, ok? Juízo. Obrigado a todos por estarem aí. Pessoal convidado também. Amanhã cá estamos em direto para todos novamente às 18h30. E vamos dar a mecânica. Ok?
Até amanhã. Coração para vocês também.